O Mestre Jedi Plo Koon do Alto Conselho Jedi é um dos Jedi mais respeitados que existiam dentro da Ordem. Mas não só isso, o Mestre Jedi Plo Koon também era um dos mais poderosos combatentes na Ordem Jedi. Tão poderoso, inclusive, que ele é o único Mestre Jedi conhecido por já ter derrotado o Mestre Yoda durante o combate. Mas muito antes dele se tornar um Mestre Jedi, ninguém realmente conseguiu ver que ele seria no futuro um Jedi extraordinário, com exceção de uma pessoa, o seu próprio mestre. Um Jedi Wookiee conhecido como o Mestre Jedi Tevoka do Alto Conselho Jedi. Nos últimos 1000 anos, Mestre Jedi Tevoka participou do maior conflito que a República já teve nos últimos 1000 anos antes das Guerras Clônicas, conhecido como a Guerra Stark do Hiperespaço. E Mestre Tevoka, o Mestre de Plo Koon, era um Jedi tão sábio, tão poderoso, que eu inclusive categorizo ele em um dos Jedi mais poderosos que já existiram, simplesmente por uma razão. O seu verdadeiro talento não era um talento em combate como um Anakin Skywalker ou um Mace Windu, mas sim a sua conexão com a Força. E ele era tão sábio, tão conectado com a Força Viva, que ele ficou conhecido como o melhor adivinhador do futuro da Ordem Jedi. Mas Tevoka não era o seu adivinhador tradicional genérico da Ordem Jedi como um Sifo Dyas, que conseguiu prever as Guerras Clônicas e deu até início lá na clonagem dos clones em Kamino. Sifo Dyas é mais conhecido por um criador de profecias, enquanto o Mestre Tevoka, ele vê um futuro extremamente próximo. Ele enxerga os eventos que estão acontecendo na sua frente, na sua cara. Ele sabe as coisas que vão acontecer minutos antes dela acontecer. E foi assim que o Mestre Jedi Tevoka conseguiu ver o futuro do seu próprio aprendiz, Plo Koon. Ele conseguiu ver que Plo Koon seria um Jedi fantástico que faria lá dentro do Conselho coisas extraordinárias. E assim ele sugeriu para o seu próprio aprendiz que ele entrasse no Conselho Jedi. Plo Koon nessa época rejeitou o pedido do seu mestre, recomendando até mesmo Qui-Gon Jinn. E Tevoka respondeu ele dizendo que Qui-Gon Jinn era quase um Jedi cinza. Ele não era apropriado para o Alto Conselho Jedi, mas Plo Koon era. Seu mestre então continuou dizendo para ele que muitos Jedi têm um problema do ego inflado, falta de humildade. Mas enquanto isso, outros Jedi têm um grande problema de humildade excessiva, que era o caso do Plo Koon, seu aprendiz. Mas infelizmente para o Mestre Tevoka, a sua premonição do futuro não foi o suficiente. Durante um conflito entre a República, a Federação do Comércio e a combinação comercial dos Stark, que estavam causando na galáxia uma falta de Bacta, Mestre Tevoka, junto com vários outros Jedi, incluindo Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, eles participaram de uma reunião que no final se tornou uma armadilha. Mestre Tevoka, ele lutou bravamente, ele era poderoso demais, né, um Wookiee, mas ainda assim os números excessivos conseguiram acertar ele no seu peito, e foi assim que Mestre Tevoka faleceu, com tiros de blaster no seu peito. Depois da morte do Mestre Tevoka, um assento oficial no Alto Conselho Jedi foi aberto, né? E aí então Plo Koon, cumprindo o desejo do seu mestre antes da morte, pegou o assento dele lá no Alto Conselho Jedi. Eu sei até o que você tá pensando, né? Se o Mestre Tevoka conseguir enxergar o futuro, então como que ele não previu os blasters antes de atingirem ele? O Mestre Tevoka infelizmente é Legends, mas eu tenho uma fonte aqui no canon do livro Mestre e Aprendiz que explica exatamente o que aconteceu com ele. E Obi-Wan Kenobi nesse livro disse para Qui-Gon Jinn uma certa vez que nós temos outras armas, mestre, mesmo que não sejam exclusivas para nós, como os sabres de luz. Com a força como a nossa aliada, nós sempre somos fortes. Qui-Gon Jinn então respondeu da forma mais sábia possível. Verdade, meu padawan, disse Qui-Gon Jinn, mas alguns Jedi se tornam complacentes, até mesmo arrogantes sobre o poder que a força nos dá. Esse poder é grande, Obi-Wan Kenobi, e ele é profundo, mas não é absoluto. Nunca esqueça disso. Então aqui Qui-Gon Jinn já explica tudo. O poder que a força dá, ele é forte, ele é profundo, mas ele não torna uma pessoa invencível. Ele não é um poder absoluto. E é por isso que com números excessivos, infelizmente o Mestre Tevoka não aguentou a pressão. Mas deixa aí nos comentários, o que você achou desse Mestre Jedi? E se você gostou do vídeo, veja o futuro, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.